Senhor Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida do Ricardo. Quero te louvar por ter esse meu irmão aqui comigo, compartilhando da sua história. Quero te louvar por essas ferramentas que você tem colocado à nossa disposição, meu Pai, para alcançar vidas. Quero te pedir por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que tudo que vai ser falado aqui, Pai, possa alcançar essas vidas. Estamos aqui nesse propósito, Pai. Eu, meu irmão Ricardo, e eu tenho certeza que a pessoa que está aqui também está querendo conhecer mais de Ti, Senhor. Então usa nossas vidas, enche a nossa boca agora do Teu Espírito Santo, que cada um que está vendo esse vídeo aqui possa ser impactado, Pai, possa sentir o Teu toque nesse momento, o toque do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, estou aqui com o meu irmão Ricardo Ávila. Ricardo, agradeço desde já aí a tua disponibilidade, a tua presença aqui. A gente vai falar muita coisa nesse vídeo, pessoal, mas eu queria começar que o Ricardo fosse se apresentar. Quem é o Ricardo, né? Todo mundo conhece aí o Ricardo por conta... Na verdade é Paulo Ricardo, né? Como é que você prefere que eu te chamo? Ricardo ou Paulo Ricardo? Paulo. Paulo Ricardo, né? Não, é Ricardo mesmo, Ricardo Ávila, só que eu... Então, Ricardo Ávila Ricardo Ávila. Isso. Ricardo Ávila que aparece nos vídeos que vocês já viram aí, a gente vai depois passar alguns trechinhos nesse vídeo. E aqui vocês vão ter chance de conhecer melhor a história dele, a história do que aconteceu naquele acidente, né? Então, Ricardo, fala pro pessoal aí, quem é você? Quem é o Ricardo Ávila hoje? Thiago, primeiramente eu quero te agradecer, muito obrigado pela oportunidade de poder falar para as pessoas, de poder compartilhar com eles um pouco da minha história, um pouco do que eu tenho vivido. Eu sei que todos nós vivemos e vamos viver dificuldades na nossa vida, em alguns pilares da nossa vida, né, Thiago? E é muito bom que muitas vezes a gente possa refletir, possa entender, né? Que às vezes a gente está passando as dificuldades e a gente acha que só acontece com a gente, que tudo é com nós, né? Então é muito legal a gente poder compartilhar a história da gente e também eu amo, cara, ouvir a história dos outros, porque isso me traz inspiração, me traz entendimento, me traz compreensão. Então, primeiramente, eu que te agradeço, Thiago, pela oportunidade. Quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo e espero que vocês façam um bom uso dele, espero que vocês possam ter uma boa reflexão e, quem sabe, eu digo que o meu objetivo é sempre despertar as pessoas para ver o que não viam e ouvir aquilo que não ouviam, né? Para fazer um pouco diferente. Thiago, quem é o Ricardo? Eu costumo dizer que o Ricardo é um menino lá do interior que prefere manter os pés no chão e o coração lá no interior. Hoje eu me tornei, nos últimos anos eu tenho estudado muito, me tornei especialista em inteligência comportamental. Eu fui buscar ajudar as pessoas a usar o seu comportamento de forma inteligente para que possa extrair o melhor resultado de si, de todos à volta, né, Thiago? Porque inteligência Deus deu para todos nós. O problema é que não foi nos ensinado a usar essa inteligência a nosso favor. Então, quem é o Ricardo Ávila? Eu costumo dizer que eu sou um empreendedor visionário que acordo todos os dias com a missão de transformar o mundo num lugar melhor. Seja por um prato de alimento, seja pelo meu trabalho, seja por uma palavra, por um abraço ou, muitas vezes, pelo simples sorriso. Esse é o verdadeiro Ricardo. Por que tu fala em empreendedor, Ricardo? Porque, para mim, o maior empreendimento que existe no mundo é empreender na nossa própria vida. Aquele que empreende na sua própria vida, aquele que consegue liderar a sua própria vida. Ele tem condições de liderar a sua família, ele tem condições de liderar negócios, pessoas e tudo. Mas aquele, Thiago, que não consegue liderar a si mesmo, não consegue dominar as suas emoções, seus pensamentos, ele jamais vai liderar as pessoas por um longo período. Ele até pode fazer isso por um curto espaço de tempo, mas não é uma receita duradoura. Da história, né, do que aconteceu lá, acho que muita gente vai chegar aqui interessado em ouvir, mas o que a gente vai fazer? Não sei se você tem um vídeo ainda do carro, você poderia passar depois, porque eu botaria só um trecho para o pessoal entender melhor, tá, galera? Então, quem ainda não viu o vídeo que já teve milhões, né, de visualizações, esse vídeo alcançou pessoas no mundo todo e, inclusive, um dos nossos intuitos, pessoal, com esse vídeo aqui, que você passe ele para frente,
né? Se o que a gente vai falar aqui, se o que Deus vai falar através da nossa vida, se assim Ele permitir, e se tocar o seu coração, passe para frente, não guarde para você, né? Deus nunca nos abençoa para que fique só para a gente. Deus sempre nos abençoa para a gente poder transbordar, para a gente poder levar isso para mais pessoas. Então, Ricardo, só para a galera entender... Pode falar. Eu só queria complementar uma coisinha em relação ao pessoal que falou. Talvez para você não esteja fazendo muito sentido esse vídeo que você está vendo, mas eu tenho certeza que você vendo essa história destrinchando, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém, de um amigo, de um parente, de alguém que precise ver essa história. E como o Thiago mesmo falou, Jesus jamais mandou que nós guardássemos as bênçãos para nós, que o transbordo é a última camada, né, Thiago, da plenitude, é quando a gente consegue transbordar. Eu costumo dizer que não basta nós sermos felizes, precisamos proporcionar felicidade na vida de outras pessoas, não basta que nós tenhamos o alimento na mesa, precisamos proporcionar isso para outras pessoas, então que a gente sempre possa transbordar na vida do próximo, alcançar a mão aí, dar a mão para outras pessoas que estão precisando. Show de bola. Então, para a gente falar agora, logo no começo aqui, quando é que se passa essa história lá do acidente? Se você puder contextualizar assim, data, qual o local, porque isso vai ajudar o pessoal a entender melhor. Posso. Eu vou fazer uma breve explanação, Thiago. Em abril de 2017, eu tive um encontro com Deus dentro de uma sala de aula. E de lá para cá eu venho estudando muito, venho aprendendo muito, venho me desenvolvendo muito. E nesse caminho, Thiago, eu consegui me libertar do alcoolismo. Eu sempre disse que eu não era alcoólatra, mas eu bebia 7 dias por semana e eu já estava bebendo 2 vezes no mesmo dia. Então eu acabei me libertando, Deus acabou me libertando do álcool, do alcoolismo, da obesidade e do vício por conflitos, por briga, por violência. Eu estou livre de tudo isso há muito tempo e venho sempre buscando, mais do que nunca, ser um exemplo para os meus filhos. Eu já tenho feito isso nos últimos 16 anos, mas com muitos acertos e muitos erros. Mas depois daquele dia, depois de abril de 2017, Thiago, que Deus revelou para mim que a vida não era só isso, que a vida não era só dor, e que ele não era meu inimigo, eu não precisava lutar contra ele, eu não precisava fugir dele. E ele disse para mim, tira essa armadura, porque essa armadura não te permite ser quem tu é, e tu não precisa bancar o forte e fazer força comigo. E eu venho me desenvolvendo muito, e agora, em março de 2020, um dia eu estava noutra cidade, o meu filho me ligou, ele estava em casa, com 15 anos, e ele me ligou e disse assim, pai, tô com uma dor assim, 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 e alguns anos da minha vida, Thiago, eu fui socorrista, eu trabalhava em ambulância. Aí eu perguntei pro meu filho, como é que tu tá? O que tu tá sentindo? O que é isso? O que é aquilo? O que o outro? E ele disse, pai, tô assim, 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 e eu disse, cara, faz um favor pra mim, te deita, e eu tô voltando em casa. E ele disse, eu vou almoçar agora e vou dar comida pra mana, vou almoçar e já vou deitar. Eu digo, não. Tu não entendeu. Não é pra te comer nada, não é pra te beber nada, é pra te deitar. Aí ele foi deitar, Thiago. Foi deitar, eu vim correndo em casa, peguei ele, levei pro hospital de pronto-socorro. Chegando lá, o apêndice dele estava supurando, né, já estava rompendo. Então ele passou por uma cirurgia. Na hora que eu fui largar ele no bloco cirúrgico, Thiago, era por volta da meia-noite. Quase meia-noite, assim. Eu não lembro se era um pouquinho antes da meia-noite, um pouquinho depois da meia-noite. E eu, nos últimos anos da vida, eu gravo muitos vídeos para guardar, para um dia poder contar para as pessoas essa história, para um dia mostrar para eles que é possível a gente determinar, fazer a diferença na nossa vida, que é possível a gente determinar e mudar isso na vida. E eu fui gravar um vídeo, Thiago, e olhei no relógio e eu vi que era dia 11 de março. E dia 11 de março é uma data muito forte para mim. Porque o meu pai era tudo para mim, meu pai era meu herói, meu pai era minha vida, meu pai era tudo para mim. E a data 11 de março era o dia do nascimento e o mesmo dia do falecimento do meu pai. E 5 dias antes do meu pai falecer, meu pai, na minha frente, ele pediu de presente de aniversário para Deus a morte. Ele disse literalmente,
eu não aguento mais viver, eu quero partir, e eu tenho certeza, Ricardo, eu tenho certeza, meu filho, que tu será um excelente pai. E 5 dias depois, Deus abençoou o meu pai e ele falece no dia do aniversário dele. Aquele dia, o meu pai talvez fez uma das coisas mais importantes, Tiago, deixou um compromisso, deixou uma responsabilidade de eu ser um exemplo, para o meu filho, né? E foi isso que eu busquei fazer. E eu fui olhar no relógio, Tiago, dia 11 de março, e aquilo, cara, me tomou um medo, me invadiu meu coração, assim, cara. Porque eu disse, meu, o que quer dizer isso aqui? Meu pai nasceu nesse dia, morreu nesse dia, agora o meu filho tá aqui no hospital, no bloco cirúrgico, o que vai acontecer? E me deu um medo, cara, medo de perder meu filho, assim, que foi terrível. E eu comecei a chorar, botei meu joelho no chão, no corredor do hospital, respirei, acalmei e disse assim, Senhor, meu Deus, tu sabe que não existe nada no mundo que vai me doer mais que perder o meu filho. Mas eu quero te dizer uma coisa, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se acontecer isso, eu vou entender que é a tua vontade. E eu não vou me revoltar contigo. Eu não vou te largar, eu não vou te abandonar, eu não largo mais da tua mão. E graças a Deus, Thiago, aquilo aconteceu. A cirurgia foi super bem. 2 dias depois meu filho estava em casa. Que bom. Ele veio para casa na sexta-feira. No sábado ele veio para casa. Aí naquele domingo, a gente não foi na igreja. No domingo seguinte, eu ardia no meu peito um chamado de Deus para minha vida. E eu tinha muito medo, Thiago, de falar do nome de Deus e afastar as pessoas, porque eu pensei, cara, eu passei tanto tempo estudando, trabalhando, pagando curso, e agora se eu falar o nome de Deus, as pessoas vão debochar na minha cara, as pessoas vão se afastar, as pessoas não vão querer saber do meu trabalho. Então eu tinha um medo. E no domingo o pastor orando e Deus me incomodando com aquilo, cara, e eu fui lá, fui o primeiro, botar o joelho na frente e clamei para Deus, tipo, pelo amor de Deus, me dá um sinal, eu acho que eu sou burro demais, eu não estou conseguindo entender, porque eu não entendo, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de falar no teu nome e afastar as pessoas. Bom, domingo a gente veio para casa, eu fui dormir sem resposta nenhuma. Segunda-feira, muito chuvoso, eu fui levar minha esposa no trabalho, Thiago, e aconteceu o acidente que as pessoas vão ver, eu acho, um trechinho do vídeo. E isso, cara, marcou muito para mim. E eu gravei esse vídeo muito emocionado, porque eu entendi que me pareceu naquele momento que Deus estava querendo provar para mim em todos os momentos, em todos os instantes que Ele estava do meu lado. Ele queria provar a força dele, Ele queria provar quem Ele era, o Deus de amor que Ele era. E muitas pessoas dizem, cara, salvou aquela família. De verdade, eu acredito que eu fui salvo porque eu parei para ajudar aquela família, amando dele, né, Thiago? Porque eu estava indo embora e ele mandou eu voltar. E eu ouvi a voz dele, e ele mandou eu voltar e eu voltei. E eu costumo dizer que esse acidente acabou sendo a resposta das minhas orações, porque eu gravo um vídeo emocionado, falando de Deus, e esse vídeo hoje, Thiago, ele já passou de 40 milhões de visualizações aí no mundo inteiro. Quantas pessoas, né? Eu fui tocado, eu passei esse vídeo para frente, meu sogro foi tocado, minha sogra. Então, com certeza é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Foi um momento que Deus ele falou com você, que você podia... Isso até que eu queria que você falasse pra gente, sei que você fala lá no vídeo. Foi questão de minutos ali, fração de segundos, em que você conversou com o pessoal, você viu que o carro estava já num acostamento da estrada, né? Pelo que eu entendi. O acidente aconteceu em cima de um viaduto. Ah, sim. Mas o carro deles, da família, ele estava fora da estrada? Estava no guarda-reio, estava encostado no muro, de frente para a contramão. Ah, entendi. E aí você passou, conversou com eles... Desse momento aí, até você voltar e resgatar, como é que foi isso? Conta um pouquinho mais pra gente. Tá, foi assim, ó, Thiago.
Tava eu e minha esposa, e eu parei para o acidente, fui até o carro. A primeira coisa que fui lá, sinalizei a frente do carro. Fui uns 30 metros à frente, sinalizei o lugar e voltei no carro, conversei com eles. Cara, tá todo mundo bem? Não, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem, tá tudo certo. E o carro tava no guarda-rei e eu vi que tinha uma criança. E essa criança, de uns 9 anos, estava no colo do motorista já e o carro parado. O carro tava na contramão, de frente para contramão, assim. Aí, cara, tava chovendo muito, eu me molhando, e o ser humano é bom em ser egoísta, né? Cara, o que eu quero me molhando aqui? Tá todo mundo bem, eu vou embora. E eu entrei no carro e andei uns 30 metros e Deus disse assim, cara, volta lá. Ah, você chegou a andar, né? Você entrou no carro e chegou a andar com ele pra frente, com o seu carro. Eu andei, olha, cara, de 30 a 50 metros eu andei. Caramba. E aí, cara, o Deus disse assim, volta lá e tira aquela gente do carro. Aí eu disse pra minha mulher, digo, caraca. E aí eu disse assim, me mandaram eu voltar lá. Falei pra ela, me mandaram eu voltar lá. Aí eu voltei, o carro um pouquinho de ré, deixei o carro, liguei o alerta e fui lá. E tô tirando as pessoas do carro. Quando as pessoas acabam de descer do carro, vem uma carreta e ela roda na pista. E era um bitrem, sabe? Aquele que é 3 partes. Sei qual é, enorme. E ele veio, cara, e pegou nas duas paredes, nas duas lateral, pegou o carro deles e veio levando tudo pela frente, Thiago. Arrastando tudo. E ele arrasta o outro carro 30, 40 metros, até que ele chega e bate no meu. Só que eu me assustei muito, fiquei apavorado, inclusive porque a minha mulher estava dentro do meu carro. Nesse momento aí que ele bate, você já tinha tirado a família toda e ela tava o quê? Tava mais pra frente? Tava no teu carro? Já tava fora de perigo ali, já. Ah, graças a Deus. Tu afastou eles de lá. Isso. E aí, Você foi por último a sair, então. Tu ficou ali pelo último dos moicanos ali. Sim. Caramba. E aí, cara, me deu um pavor, assim, um pavor. Faço ideia. E, cara, depois, aí uma das pessoas, na hora que ela saiu correndo, ela tomou uma pancada muito forte na cabeça, na hora do acidente, e estourou o tanque de combustível. Na hora eu até achei que a carreta fosse um tanque de combustível. Rasgou, cara, e começou a derramar óleo diesel assim por cima de nós. E ela desmaiou e caiu. Aí eu juntei ela, coloquei para dentro do meu carro, levei pro hospital. Quando eu saí do hospital, eu gravei aquele vídeo ali, Thiago. Porque, cara, e olha que loucura, cara. Eu corri para tirar minha mulher do carro e eu resbalei e eu bati no espelho do carro, virou o espelho do carro e eu passei do meu carro. E quando eu fui levantar, a carreta chegou no meu carro junto comigo, Thiago. Caramba, no limite do limite, né? E eu não sabia o que fazer. Eu desesperado. Eu resolvi me atirar de cima para a carreta não passar por cima de mim. Só que eu ia cair na rodovia. Eu ia cair de cima do viaduto na rodovia onde passam os carros. Caramba. E o carro, Thiago, eu me joguei para frente para cima do muro, assim, para passar por cima do muro para pular. O meu carro, a carreta bate nele, ele bate nas minhas pernas e eu fico em pé, ao comprido, assim, montado a cavalo, em cima do muro, em cima do guarda-reis, e o caminhão e a carreta passam por mim. Com o teu carro, assim, chegou a amassar, Chegou a amassar e arrastar ele uns metros para frente. Entendi. A tua esposa deve ter tomado um senhor susto também, né? Porque ela ficou dentro do carro te esperando. Tomou, cara. Ela disse que, na verdade, até não, porque quando ela viu, a carreta já tinha chegado. Ela disse que ela não viu por isso. Ela não viu o pânico, o rádio do carro estava ligado. Ela não escutou o barulho entendi. do barulho. Então, ela disse assim, não, pra mim foi tranquilo, quem tomou o maior susto foi tu. E o carro deles ficou, imagino, destruído, né? Porque a carreta passou por cima. Ficou destruído. Ou seja, se você não volta ali, não tinha sobrado ninguém, né? Ah, cara, eu acho que não, cara. Eu acho que foi uma coisa assim foi uma coisa muito impactante, sabe? Eu voltei lá depois, aí a polícia me ligou para mim, aí eu liguei para a polícia para informar o que tinha acontecido. Eles, não, por favor, tu volta aqui. Aí eu voltei lá até, e aí até acabei falando com o menino, né? Com o menino que estava no carro. Cara, ele começou a me agradecer e, cara, foi muito punk, mas porque eu acredito que o acidente foi uma resposta para as minhas orações.
porque eu tinha medo de falar o nome de Deus e afastar as pessoas de mim. Aí eu gravo um vídeo emocionado, falando de Deus, e esse vídeo acaba no mundo inteiro. Eu acabei me tornando conhecido aí no mundo inteiro, com várias pessoas de vários países. E aí, Thiago, como eu tinha te falado daquela profecia, a profecia se cumpriu. Eu levei o nome de Deus nesses 2 vídeos. Querendo ou não querendo, né? E tu imagina, cara, eu tava fazendo as contas por cima, só 2 vídeos meus, de forma emocionada, falando em Deus, falando naquilo que eu acredito. Ele passou de 70 milhões de visualizações aí no mundo, né, cara? É, E vou dizer uma coisa pra ti, cara. Esse acontecimento me deu uma coragem assim de assumir o meu papel, de falar o nome de Deus abertamente. Comecei a estudar a palavra dele ainda mais que bom, e cara. tenho cada vez mais prazer de falar o nome dele, de quando a gente começa a viver as coisas boas da vida, não existe como não querer transbordar e não querer com que outras pessoas também vivam, né, Thiago? Com certeza, com certeza. É, agora, qual foi. Você saiu daquela situação ali, imagino, eu já passei por algumas situações assim, não como essa, graças a Deus, mas as situações de susto, de quase morte. Já tive meus livramentos também em estrada, inclusive até depois confirmado numa profecia da minha mãe. Eu vou contar rapidamente aqui, a proposta não é falar de mim, tá, pessoal? Mas eu estava indo para Guarapari, no Espírito Santo, saindo aqui do Rio de Janeiro, e a BR-101, quem é aqui do estado do Rio de Janeiro, ela é mão única, né? É mão dupla o tempo todo, mas é uma via que vai, uma via que volta. E tem muita carreta bitrem, né? E não foi nem imprudência, né? Uma coisa que me ensinaram errado, que quando você está atrás da carreta e o caminhoneiro dá a seta para a esquerda, me ensinaram que você pode ir. Mas é justamente o contrário, né? Aham. Quando ele dá a seta para a esquerda, é para você não Contrário. ir que vem gente. Só que me ensinaram errado. Cara, eu Isso. fui, e a BR-101 ela tem uns trechos que é um aclive, mas é um aclive tão longo que você só percebe que está subindo lá no final. Então eu não via que vinha uma carreta. E quando eu estava na metade da carreta de 20 e poucos metros, cara, vinha uma outra. Aí eu estava com a minha irmã do lado, a minha irmã joga para a direita, não tinha como eu frear para voltar, né? Não tinha, eu estava num carro 1.0 a gás. Então assim, cara, foi uma fração de segundo de conseguir passar pelas duas, enfim. Nasci de novo ali. E aí, ouvindo o teu relato, né, a gente vê que não que foi a vontade de Deus ter acontecido aquele acidente, né, mas Deus, ele aproveita as situações, né, que estão ao nosso redor e nos usa quando a gente está sensível à voz dele. Para mim, como é que foi esse teu encontro com Deus lá em 2017? Você falou que você teve um encontro ali, né, que você meio que despertou para Deus em 2017 numa sala de Sim. aula. Como é que foi isso? Se você puder falar também. Eu estava fazendo uma formação em coach. Claro, claro, sem problema nenhum. Eu não tenho reserva para falar nada. Show. Ele mandou revelar tudo. Então eu falo tudo. E tem muita coisa que eu nem me orgulho de falar, tá, Thiago? Mas eu sei que pode evitar muitas dores para muitas famílias, porque eu digo que eu passei muito tempo com muitas dores, remédios ruins, remédios amargos que não funcionaram. Então eu não tenho reserva hoje. Thiago, o que aconteceu? Eu tava vivendo, eu tive um ciclo de problemas na minha vida que eu te contei antes, de roubaram um carro meu, assaltaram meu apartamento um dia antes do meu aniversário, minha ex-mulher fugiu com meu filho, 7 acidentes de carro em 40 dias, separação, meti uma serra elétrica na mão e a minha vida foi toda por água abaixo. E eu cheguei quase ao ponto do suicídio. E eu tinha um sonho, Thiago, há aproximadamente 10 anos atrás, faz hoje, uma pessoa disse para mim, cara, tu nasceu para ajudar os outros. Eu trabalhava numa ambulância, fazia 3, 4, 5 viagens por dia e eu não vivia para... Estava sempre lá, cara, dia e noite para ajudar as pessoas. E ele disse assim, tu nasceu para ajudar as pessoas, mas tu tem que entender uma coisa, enquanto tu não te ajudar, enquanto tu não cuidar de ti, tu não vai ajudar ninguém, tu não vai cuidar de ninguém. Se tu aprender a cuidar de ti, tu vai cuidar de muita gente. E esse amigo estava fazendo uma formação em coaching na época. Ele disse, cara,
comecei a estudar, sabe? Curiosamente, comecei a estudar sobre o coaching. Mas olha que loucura, Thiago. Na época, uma formação de coaching custava em torno de R$ 2.000. E eu não tinha dinheiro para fazer a formação, Thiago. Eu tinha dinheiro para beber 7 dias por semana. Eu tinha dinheiro para pagar janta, festa e trago para todo mundo. Eu tinha dinheiro para trocar de carro. Eu tinha dinheiro para tirar férias. Mas para mim eu não tinha, Thiago, para fazer um investimento desse eu não tinha. E essa sementinha ficou 7 anos batendo dentro de mim, Thiago, batendo, 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 batendo. E quando eu passei por essa situação, e lá no dia 26 de junho de 2016, eu cheguei a ponto de tirar minha própria vida. E graças a Deus, Deus naquele momento foi a primeira vez que ele falou comigo. A minha esposa, aí eu meti, como eu te falei, meti a serra elétrica na mão. E aí eu conversei, a minha esposa voltou de viagem, a gente foi pra praia e eu disse para elas assim, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí passou alguns dias, tinha o treinamento para fazer, já num valor muito mais alto, 5 vezes maior que aquele. E ela disse assim, tu é louco, tu vai gastar todo esse dinheiro. Eu disse, eu tenho duas opções. Ou eu faço esse treinamento, ou eu vou acabar cometendo uma loucura. E eu fui para esse treinamento com o coração muito aberto, Thiago. Muito, muito aberto mesmo. No terceiro dia, tinha um professor lá dos Estados Unidos dando uma aula para nós online. E ele começou a falar sobre mapeamento comportamental. Ele começou a falar sobre a neurociência, como o nosso cérebro é programado, principalmente o nosso cérebro ele é programado, 95% dele, do 0 aos 7 anos de idade. Isso determina 95% do nosso resultado. E ele começou a falar, Thiago, e eu comecei a identificar quem era o meu pai, quem foi a minha mãe na minha vida. Eu identifiquei toda a dor que eu tinha. Eu identifiquei todo o meu vício que eu tinha por conflito, por violência, por perigo, por velocidade, pelo álcool, pela pornografia, pela comida. Eu entendi. Eu comecei a entender. E aí, cara, eu entrei num desespero e eu chorei, cara. Chorei 50 minutos. Aquilo cara, me deu um mal-estar, assim, uma dor de estômago, como se alguém estivesse botando a mão dentro de mim, arrancando, Thiago. E eu comecei a me retorcer de dor e chorava. Chorava. E eu senti como se Deus tivesse chego em mim, perto de mim, como se eu estivesse sentindo o calor dele. E ele disse para mim, meu filho, a vida não precisa ser assim. A vida não precisa ser toda essa dor. Eu não sou teu inimigo. Não precisa brigar comigo. Tira essa armadura, que é essa armadura que tu usou para não sofrer, ela só está te causando mais ferimento, ela está te machucando em cima das feridas. Está pesando em cima das feridas e machucando cada vez mais. E foi isso que eu entendi, que naquele momento ali, Thiago, eu entendi que o meu filho não tinha fugido de casa. Eu entendi que o meu filho tinha sido expulso de casa pelo meu comportamento. Porque hoje, eu digo, Thiago, que no meu coração, no meu sentimento, em tudo que eu tenho estudado, sabe qual é o maior erro que um ser humano pode cometer na vida dele, Thiago? No meu pensamento? Sim. Ele sair de casa disposto a resolver os problemas que ele nunca criou. Como assim, Ricardo? A gente sai de casa, os nossos pais, pela forma que foram criados, não conseguem validar as nossas qualidades, só apontam os nossos erros, os nossos defeitos. Nós saímos de casa olhando só para os erros do defeito do pai, prometendo que a gente nunca vai cometer aquilo, e quando a gente está lá na frente, várias vezes se pega cometendo os mesmos erros. E tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho que eu tenho ela tatuada no meu coração. A Madre Teresa de Calcutá diz assim, jamais me convide para qualquer uma campanha contra a guerra, mas conte com a minha presença em qualquer uma que seja em prol da paz. Como se a Madre Teresa estivesse falando comigo e dizendo assim, meu filho,
Preste atenção aonde você coloca os teus olhos, porque aonde estão os teus olhos está o teu coração. Se Verdade. você colocar os teus olhos na guerra, você só vai ver guerra, você só vai ver as atrocidades e as coisas horríveis da guerra. Mas se você colocar os seus olhos na paz, se você conseguir colocar os seus olhos nas coisas boas, se você conseguir olhar para as pessoas à sua volta, se você conseguir se olhar no espelho e ver o que você tem de bom, se você conseguir olhar para o seu pai, para sua mãe, valorizar o que ele tem de bom, as qualidades dele, se você conseguir valorizar o filho, o cônjuge, o amigo, Thiago, o bem se multiplica. Cara, eu fico daquele momento em diante. Então eu saí da sala, primeira coisa que eu fiz, peguei o telefone, liguei para minha esposa e disse: pelo amor de Deus, me perdoa por tudo, me perdoa pela forma que eu sou, me perdoa pela forma que eu me comunico contigo, que eu falo contigo. Liguei para o meu filho, fiz a mesma coisa, Thiago, porque eu tinha entendido que tem uma frase que agora eu criei ela para mim: aquele que foi ferido no passado fere no presente, mas aquele que se curou busca curar os outros. E é Sim. isso que eu tenho feito nesse processo de cura. E quando Deus começou a me permitir ver o bem que tinha dentro de mim, eu comecei a propagar, fazer o bem. Cara, hoje os meus filhos, a minha filha pequena desde 3 anos de idade, a gente faz alimento, levava para morador de rua, a minha filha, ela hoje tem 6 anos, desde os 4 anos ela passa por uma pessoa na rua e ela diz assim: tu tá com fome? Espera aí um pouquinho que nós vamos lá te trazer comida. Ela não quer saber se eu tenho dinheiro, ela não quer saber nada. Ela chega: ô pai, vamos lá buscar comida para ele. E a gente vai lá e ela abençoa. Esse dia ela viu um menino juntando comida do lixo, Thiago, para comer. Ela me chamou a atenção. Seu pai, por que tu não deu dinheiro para ele? De filho, o pai não viu, nem prestei atenção. Aí ela disse assim, e eu digo: mas por que eu tive que dar dinheiro para ele? Pai, ele estava tirando lixo, ele estava mexendo no lixo, ele estava tirando coisa para comer, ele estava comendo do lixo, pai. Aí a gente saiu da onde nós estávamos, a gente dobrou a rua direita e ela pegou e disse assim: olha lá, papai, tá lá ele. E ela veio me pedir o dinheiro e foi lá levar dinheiro para ele. Então Lindo, isso né? é maravilhoso. Deixa eu só te contar uma coisa ali, Thiago, que parece um troço maluco. Eu, Fica à eu costumo vontade. dizer uma coisa, eu costumo dizer uma coisa hoje, tá? Mas eu peço que se alguém entende muito da Bíblia, alguma coisa aí, não me julgue por isso, porque eu não sou um grande conhecedor. Mas é isso que eu tenho no meu coração e eu costumo dizer para as pessoas hoje: tome cuidado com aquilo que você pede para Deus. Deus tem o péssimo hábito de te dar aquilo que tu pede. Sabe qual é o grande problema? É que nem sempre você sabe que está pedindo. É verdade. E aí, Thiago, nesse encontro com Deus, o treinador falou comigo dentro da sala de aula e disse assim: o que aconteceu aqui? Eu disse para ele: não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Mas se um dia eu souber, eu te conto. Eu acho que foi aproximadamente 11 meses depois, eu entrei no banheiro, estava tomando banho para ir para um treinamento, e eu orei para Deus e disse assim: Senhor, hoje eu não vou te pedir nada. Hoje eu vou deixar nas tuas mãos e eu quero que tu me diga aquilo que eu preciso ouvir. Eu quero que tu me diga aquilo que eu preciso saber. E foi um choque muito grande para mim. Eu acho que eu tenho esse áudio guardado até hoje que eu mandei pro treinador, Thiago. Caiu para mim a conversão de Saulo. E aquilo marcou na minha vida. E se tiver um tempinho, eu quero falar com as minhas palavras o que tocou no meu coração naquele momento. Pode Pode falar, ser? pode falar. Fica à Aí vontade. o que aconteceu, Thiago? Eu abri a Bíblia e caiu para mim a conversão de Saulo. Diz que Saulo estava vindo a cavalo e Jesus aparece para ele uma luz muito forte e diz para ele: Saulo, por que me persegues tanto? Por que persegues tanto o meu povo? E nesse momento que essa luz, como um flash, derruba ele do cavalo e tira a visão dele. As pessoas que estavam com ele pegam ele pela mão, levam ele para a cidade. E Deus vai em sonho para Ananias e diz para Ananias: Ananias,
entre na rua à direita, vá na casa de Judas, coloque as suas mãos sobre Saulo e devolva-lhe a visão. Aí Saulo questiona com ele, mas como ele, Senhor? Logo ele que tem autorização dos sacerdotes, logo ele que captura todo aquele que fala em teu nome. Aí ele diz assim, mas ele encontra-se em oração, e ele é muito importante para o meu projeto. Então Ananias vai até lá, faz a vontade de Deus, coloca as mãos sobre Ananias, devolve-lhe a visão. Saulo então se converte e se torna o apóstolo Paulo. E quando eu li isso, eu vi que Deus me tirou a visão por um período, deixou com que eu perdesse tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar, porque eu estava cego. E Ele me deu a oportunidade de ficar um tempo sem enxergar, para que eu pudesse valorizar, para que eu pudesse avaliar e saber o que verdadeiramente era importante na minha vida. E me deu um flash de lembrar daquele cara lá do mercadinho que falou para mim, me chamando pelo nome de Paulo. Por um acaso o teu nome não é Paulo? Então eu fiquei pensando, eu sempre fugi de Deus, eu nunca aceitei que ninguém me chamasse de Paulo, mas parece que teve uma... Não sei, eu ainda não entendi a mensagem. Se é porque eu sempre fugi de mim, é porque eu fugi de Deus, ou é porque eu nunca aceitei o nome de Paulo? Tem muitas coisas na nossa vida, né, com Deus que vão se conectando ao longo da nossa caminhada, né? Provavelmente esse flash, esse entendimento que você teve, né, você linkou lá com aquele camarada que você nunca tinha visto, né? Tava lá no mercadinho e te chamou por Paulo, né? E essa história aí que você falou, até para quem está ouvindo e quiser depois conferir na Bíblia, está em Atos 9, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Narra toda a história ali de Saulo. E Saulo era engraçado, né? Porque ele era perseguidor, né? Ele prendia os cristãos. E quando Ananias, que era profeta, recebeu ali a direção de Deus, ele resistiu. Não, eu vou ali na casa de Saulo, não vou nada, o cara vai me prender, né? Porque a fama de Saulo era braba, né? Era um cara que perseguia. E ele precisou até aquele encontro ali, né? Caiu do cavalo e foi o próprio Jesus, na verdade, né? Jesus já ali em espírito, né? Porque Jesus já tinha falecido. Mas interessante, cara, esse link. Tem muitas coisas que Deus vai revelando, né? Na nossa caminhada. Outra coisa que enquanto a gente estava falando aqui, não está nem no nosso roteiro, não, mas como que... Então, assim, na verdade foi em 2017 que a gente poderia considerar esse curso que você fez foi 2017 ou 2016? Abril de 2017. Abril de 2017. Foi a partir dali, então, que você teve realmente uma revolução dentro da sua vida ali, um toque especial de Deus para você ter uma compreensão melhor de quem você era, como o teu passado estava impactando na tua história, porque o que você está falando, Ricardo, muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus, seja pelos maus exemplos que a gente vê aí, né, das lideranças, mas muita gente não vai até Deus por conta, às vezes, de um mau relacionamento que teve com os pais, principalmente com a figura do pai, né? Quando a figura do pai, você não tinha um relacionamento bom, aquilo impacta, né? Porque Deus é tratado pelas pessoas como um pai, né, como nosso Criador. Então, o que eu queria entender também, como que esse acidente que aconteceu hoje, em 2020, impactou a sua vida com Deus? Qual foi a maior transformação que você viveu aí? O que você poderia falar? Pô, essa situação toda que você viu agora em março, como isso também transformou a tua experiência com Deus? Eu acho que daquele momento, Thiago, que eu confiei em Deus lá com meu filho no hospital, quando eu fui invadido pelo medo, e eu acho que naquele momento em diante eu comecei a acreditar verdadeiramente em Deus. Eu acho que até por acreditar em Deus, eu acho que de tantas coisas que a gente viu, como você falou uma coisa que é maravilhosa, a representação de Deus na Terra é o Pai. E muitas vezes pessoas que não tiveram pai ou que foram machucadas pelo pai, elas não conseguem ter um relacionamento com Deus. Se elas foram abandonadas, se sentiram abandonadas, elas não conseguem se aproximar de Deus e elas acham que é porque Deus não existe, porque isso, porque aquilo. Não.
é porque pela ausência do pai delas, ou porque o pai dela foi ruim para ela, ou foi ausente, fez com que ela sentisse uma questão de abandono, e esse abandono, esse conflito que foi gerado com o pai, ele é transfigurado para Deus, né? Então as pessoas acabam tendo essa ruptura de não conseguir não consegue se aproximar de Deus. Eu comecei a procurar a igreja, fui numa igreja, fui em duas, fui em três, fui em quatro, fui em cinco, fui em seis, fui em sete, fui em oito. Eu fui indo para conhecer, para aprender, para conhecer e saber qual que era o meu lugar. Eu disse, cara, se eu acredito em Deus, eu acho que Ele vai me tocar, eu acho que Ele vai me dizer qual que é o meu lugar. E eu comecei a procurar um lugar que eu me sentisse bem, que eu pudesse aprender, que eu pudesse conviver com a família e com tudo. Eu acho que a grande importância, Thiago, foi a confiança em Deus. Eu acho que desse acontecimento de março para cá, eu não consigo mais duvidar dele. E eu acho que muitos momentos do meu caminho, não sei se nem se era dúvida de Deus, mas muitas vezes a gente se frustra com o que as pessoas fazem, né? Nos machucam tanto. Muitas vezes a gente tem uma intenção super boa, que nem o seu canal, seu blog, é para aproximar as pessoas de Deus. Mas muitas pessoas muitas vezes vão julgar, vão machucar a gente. Não, elas não têm noção da intenção que tem no nosso coração, né? Muitas vezes as pessoas julgam, é para ganhar dinheiro, é para fazer isso, é para fazer aquilo, é para fazer o outro, é para enganar Sim. os outros, e não veem o nosso coração. E claro que a gente, acreditando em Deus, deveria estar blindado para isso, mas nós somos seres humanos, né? Nós não conseguimos. O nosso objetivo é se parecer com Jesus, com o que ele fez, mas é muito desafiador. Então eu acredito que eu não consegui. Muitas vezes, durante o caminho, eu acho que eu quis largar a mão dele, sabe? Eu quis largar a mão dele e desse acontecimento de lá para cá, eu tenho ouvido ele cada vez mais, eu tenho buscado ele cada vez mais, eu tenho me conectado com ele cada vez mais, tenho estudado cada vez mais, eu tenho trazido isso para a minha realidade, com os meus filhos, com a minha família. Nos últimos dias, Thiago, a cada dia que passa, a união da minha família, a compreensão, o entendimento, o crescimento, está sendo assim, cara, uma coisa fora do comum. E desde que eu voltei dos Estados Unidos em 2017, Thiago, eu descobri uma coisa que os americanos falavam, eu não acreditei em praticamente nada do que eles disseram, e desde dezembro de 2017 para cá, eu comecei a estudar muito. Estudar, 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 estudar e estudar. A pandemia, ela trouxe uma pontinha do iceberg do que vem pela frente no Brasil, com a questão de desemprego, com a questão de concorrência entre empresas, de concorrência de profissionais no mercado. A gente vai ver muitas coisas mudando. Os próximos 6, 8 anos aí vão superar os últimos 40 anos de revolução da tecnologia, Thiago. A tecnologia vai evoluir agora de uma maneira estrondosa, assustadora, e o coronavírus ele veio para antecipar uma crise que ia se instalar no Brasil daqui 2 anos, que era a substituição da mão de obra humana por software, por robô, por máquina, e porque o brasileiro empurra tudo para a última hora, vai deixando tudo para depois, Com né? certeza. Só que agora a grande maioria dos empresários viram o que, Thiago? Qual que foi o grande problema da pandemia agora? Muitas empresas tinham vendas, tinham encomendas e não tinham como produzir. O que faltou para elas? Mão de obra. Mão de obra, com certeza. Faltou mão de obra humana. Tu acha que esse empreendedor hoje, ele vai pensar 2 vezes para substituir, tirar a mão de obra, botar um software, botar um robô lá que ele não falta, ele não se atrasa, Não ele fica não tem doente. família, ele não adoece, entendeu, Thiago? Não tem CLT, não tem carga tributária. Então, hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, já aproximadamente 1 milhão de empresas já fecharam as portas no Brasil, e nos próximos 2 anos nós teremos um fechamento de aproximadamente mais 2 a 3 milhões de empregos. Então, é muito bom que as pessoas entendam que é hora de voltar, fazer o trabalho inverso. Hoje a humanidade está correndo atrás dos bens materiais,
do prazer imediato, de viver o aqui e agora, e estão se perdendo os valores de família, está perdendo o valor pela vida, o respeito pela família, a união, isso tudo se perdeu. E, cara, comecei a estudar muito o comportamento humano. Esse mês nós estamos vivendo um mês que é de uma campanha aí, né, contra o né, Thiago? As pessoas estão indo para esse caminho, perdendo o valor pela vida, e aumentou mais de 200% nos últimos anos. Crianças de 10 a 14 anos e pessoas acima dos 55 anos, Thiago. Aumentou de forma absurda. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, só perde para São Paulo. São Paulo e Rio Grande do Sul são os líderes hoje no Brasil desse tipo de situação. E por que isso acontece? Falta de relacionamento, de confiança e de amor dentro de casa com o pai e com a mãe. Os pais estão trabalhando demais, estão abandonando os seus filhos para o mundo criar, para a internet criar ou para os professores criar. E a gente está vivendo esse problema que está vivendo. Cara, você vê como as coisas estão conectadas, né? Os meus sogros começaram a fazer uma reunião, todo domingo, uma reunião na casa deles. Né? Por enquanto somos só nós, eu, a minha noiva e eles. E a partir dessa iniciativa deles, eu venho orando e Deus falou muito forte no meu coração, e a gente está começando a fazer um trabalho agora constante, que em breve, né, segundo o que Deus está trabalhando no nosso coração, vai virar também, a ideia é virar um ministério, a ideia é reproduzir isso, né? E o que Deus falou no meu coração foi famílias em oração, famílias unidas. Deus falou, vão vir tempos muito, a gente já está vivendo, né? Aí você que está assistindo a gente, que não é cristão ainda, o nosso canal aqui, o Trabalho do Viva Zoe, é para falar com todos, tá? Então sinta-se confortável, mas é importante também, o Ricardo tocou num ponto aqui, né? Não é nem muito o foco no meu canal no momento, mas já te convido, Ricardo, mais à frente a gente fazer até um vídeo sobre isso, né? Porque as pessoas têm que estarem prevenidas, né? Até no material que eu estou escrevendo, em breve vai ser meu primeiro livro, aí, se Deus quiser, sobre meus aprendizados na pandemia. Um dos capítulos que eu escrevi ali sobre a questão da preparação. A pandemia, o coronavírus, pegou todo mundo despreparado. Ninguém estava, né, esperando ficar aí 6 meses sem poder trabalhar, 6 meses sem poder sair de casa. Você citou de 1 milhão de empresas, né? Foram, de número de desempregados até o momento que eu olhei, foram mais de 9 milhões de brasileiros desempregados, né? E a gente começa a estudar o Apocalipse. A previsão de chegar a 50, Thiago. Né? A gente já tinha um saldo aí grande, né? Pode chegar a 50. Já tinha um saldo. Tem muitas notícias ruins, infelizmente, vindo por aí. O foco realmente aqui do Viva Zoe não é falar dessas notícias, mas a gente vai ter alguns momentos aqui também, em breve, para quem quiser, né, abrir os seus olhos. Não adianta você fechar os seus olhos para essa realidade. Então, o que o Ricardo falou aqui em relação à substituição da mão de obra humana por máquina já é uma realidade, né? A gente vive aí a 4ª revolução industrial. Eu, como trabalho com tecnologia, sei muito bem disso, né? Estou até retomando os meus estudos de programação, porque eu era programador por um bom tempo, trabalho hoje mais com marketing, como eu te falei, mas estou retomando, até por conta de ter braços nas duas áreas, né? Se ficar ruim num lado, a gente tem por onde correr. Mas, enfim, a gente saiu um pouco até do nosso script, pessoal, mas Deus sabe o que faz. Então fiquem atentos, se preparem. A gente vai trazer outros conteúdos a respeito de família. Reúna a sua família para conversar. Você que ainda não tem um contato com Deus, ainda não conheceu a Deus, ainda não teve um encontro, né, como o Ricardo teve, busque ter esse encontro. Como o Ricardo falou, né, cuidado com as suas orações, porque o que a gente pede, Deus costuma atender, e às vezes vai atender de uma forma que você menos esperava. Mas vai ser a maneira dele para fazer com que você tenha um encontro real. E não é uma frase minha, né, mas eu falava muito no tempo que eu era líder de jovens, que eu falava que aquele cristão, o cristão que tem um real encontro com Deus, ele é um camarada indesviável. Entendeu, Ricardo? Você é o camarada que eu vejo assim, você pode até um dia escolher não querer mais saber de Deus, né? E é um risco que todo ser humano tem, né?
A gente é tentado a se afastar, Não. mas não tem como, assim. Você pode até chegar um dia e falar, olha, eu não quero mais saber de Deus. Mas no fundo do teu coração, existem todas essas marcas, são essas experiências que você viveu, que nunca mais vai sair. Isso é eterno, entendeu? Então eu sempre incentivava, e incentivo você que está nos ouvindo, tá até uma tatuada, né? O que está escrito aí? Nem só de pão viverá o homem, Exatamente. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente. Então, se você buscar ter um real encontro com Deus, você vai viver experiências que vão te tornar alguém indesviável, né? Desviar é um termo aí de quem é evangélico, né? Que é você sair do caminho, que é você deixar de estar na presença de Deus. Enfim, Ricardo, vamos finalizando o nosso vídeo. Eu queria que você falasse um pouquinho da repercussão. Só queria trazer um dado. Fica à vontade, pode falar. Eu queria só trazer um dado, já que tu falou de família, eu queria trazer só um dado, Thiago. Existem estudos que comprovam, tá, que o simples fato de refeições em família diminui em 90% o risco de delinquência. Olha. O fato da refeição em família, ele diminui 90% o risco de delinquência. Tá? 90% dos delinquentes que vão acabar parando em presídios, clínica de reabilitação, tudo isso, existe um fator que eles não tiveram esse relacionamento de família, não tiveram essa convivência, essa harmonia em família, e grande parte deles tem ausência do pai em casa. A grande maioria tem ausência do pai, e os que tiveram pai não tiveram esse relacionamento em família, esse momento de compartilhamento aí de estrutura familiar. Infelizmente isso é tão raro hoje, né, cara? Geralmente cada um tem uma televisão no quarto ou computador, cada um está fazendo a sua refeição ali no seu tempo, e é um hábito, né, que a gente tem que cultivar, né? Pelo menos uma refeição no dia que você faça ali em família, porque é um momento de troca, né, um momento de um tá conversando, falando do seu dia, e olha aí, a confirmação técnica, né, confirmação científica de que isso faz toda a diferença. Sim. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a repercussão. Você me falou até em 2 vídeos, depois se der tempo aqui a gente até faz um outro vídeo para falar da outra história que você tem, né? São muitas histórias, mas esse vídeo lá do acidente, como é que foi a repercussão desde o momento que você gravou? Você postou esse vídeo no mesmo dia do acidente, lá em março, ou foi alguns dias depois? E como é que foi essa repercussão? Na mesma hora. Daí para frente. Na mesma hora, na mesma hora eu publiquei ele, e quando eu cheguei em casa eu já estava apavorado com a quantidade de pessoas que ele tinha atingido. Ele começou com compartilhamento, uma coisa que saiu fora de todos os padrões que eu jamais imaginava. E, cara, o meu telefone, o meu WhatsApp estava lá. Você tinha colocado, nossa. Já tinha colocado. Então, só para tu ter noção, eu recebi mais de 150 mil mensagens, se eu não me engano, pelo Facebook. Mais de 160 mil compartilhamentos. Mais de 5 mil mensagens no meu WhatsApp. Até hoje eu não consegui responder todas as mensagens. Faço ideia. Que bom que você respondeu a minha. Que e bom. É pra te ver, cara. E sabe que tem muitas vezes que parece coisa de Deus, assim, cara. Pessoas que entraram em contato comigo e eu sempre procuro responder, Thiago. Só que, cara, tem muitos dias que eu ficava com dor no pescoço, porque o tempo todo aqui respondendo. Faço ideia. E, cara, então imagina assim, ó, era 5 mil mensagens, às vezes eu vou responder, eu tiro um tempo para responder no Facebook, ali no Instagram. E, cara, eu tive que tirar o meu WhatsApp lá, porque era desumano para mim, porque eu também sofria, tá, por não conseguir. Eu recebi mensagens, Thiago, assim, ó, infinitas mensagens de pessoas falando sobre que estavam a um ponto de dar um fim na vida, e que aquele vídeo fez voltar a acreditar em Deus, que aquele vídeo fez acreditar. Cara, eu gostaria de conseguir, eu ainda vou contratar uma pessoa, cara, para printar as conversas, para recortar as mensagens das pessoas, para eu conseguir responder, porque, Thiago, cara, o meu coração invade, assim, cara, de gratidão,
Eu tenho recebido, cara, todo dia, todo dia, todo dia. Eu recebo assim, ó, o vídeo ainda está repercutindo, tá? E todo dia tá entrando mensagem. Eu devo receber no mínimo dos mínimos, assim, ó, 10 mensagens por dia, tá? No mínimo 10. Mais, eu acho que mais, 20, no mínimo 20. E, cara, tem cada depoimento, tem cada coisa assim. Pessoas que Que disseram que não legal, acreditam cara. em Deus. Pessoas que, cara, coisas assim que é. Então, cara, isso me deu assim, ó. Me deu energia, me deu combustível para eu seguir em frente, fazer cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas. Com certeza. Sensacional, né, cara? Eu, quando você viu, eu assisti o seu vídeo, vou até ver a data aqui, ó. 13 de agosto, foi o primeiro dia que eu te mandei mensagem. Se não foi nesse dia aí, foi em agosto. Então, está gravando agora em setembro. Então, você vê, o vídeo continua, né? O grande bacana da internet é o poder dela de eternizar e de amplificar uma mensagem. Então, eu até Isso costumo aí. dizer que se a gente estivesse vivo aí, se Jesus estivesse vivo, mais os seus 12 discípulos, com certeza eles estariam usando a internet, né? E hoje a gente tem tanto lixo, Com tanta certeza. porcaria, né? Então já convido você que está assistindo a gente aqui, que ainda não compartilhou esse vídeo, manda esse vídeo para frente. É uma chance de outras pessoas conhecerem aqui a história do Ricardo, as pessoas serem abençoadas com tudo que foi falado aqui. Mas beleza, Ricardo, o que eu queria pedir para você agora? Você pudesse deixar uma mensagem final para quem vai assistir esse vídeo, para quem conheceu a tua história aqui, o que você poderia falar aí para essas pessoas que estão aqui com a gente, que já te viram aí, milhões e milhões de pessoas já te viram e vão ter chance de te ver aqui mais uma vez. Bom, gente, eu quero chegar perto da câmera, que é até para olhar para ti. Eu quero te dizer que eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades que você está passando, mas pense você se o homem não tivesse dificuldades no mundo desde que o mundo foi inventado, talvez ele ainda estaria dentro de uma caverna. E todos nós estamos dentro de alguma caverna, em algum pilar da nossa vida. Todos nós vamos viver tempos difíceis em alguns pilares da nossa vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que sempre tem duas formas de você olhar para a sua história. Você pode olhar para a história, para o acontecimento como uma vítima, como um sofredor, ou você pode olhar para aquela história como um herói, como um aprendiz. Deus, a cada dia que o sol nasce, se renova uma nova oportunidade. Todos nós, Deus foi soberano e foi muito justo com todos nós. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. O sol nasce para todos nós. O pôr do sol, o nascer do sol é para todos. Mas nem todos estão dispostos a levantar para ver o sol nascer. Nem todos estão dispostos para ver a beleza do sol se pôr. Então o que eu quero te dizer é que eu não sei a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei se a sua dificuldade hoje é no seu relacionamento. Eu não sei se a sua dificuldade hoje é no relacionamento com seus pais, com seu filho, com seu cônjuge. Talvez o seu problema hoje seja de obesidade, excesso de comida, seja álcool, seja droga, seja... eu não sei qual é ele. Mas eu quero te dizer que você precisa entender que no dia que você foi feito, no dia que foi soprado um sopro de vida nas suas narinas, ele falou assim: faça-se o homem, a nossa imagem e semelhança, para que ele possa dominar os pássaros, para que ele possa dominar os céus, a terra, os animais e os répteis. Eu quero te dizer que em Gênesis 1:26 eu aprendo duas coisas. Primeiro, Deus não precisa da nossa opinião, porque se Ele quisesse a nossa opinião, Ele tinha nos feito no primeiro dia. Então isso quer dizer é que pare de reclamar da vida, pare de reclamar porque está frio, pare de reclamar porque está calor, pare de reclamar porque está chovendo, pare de reclamar, agradeça, agradeça, agradeça. Os seus olhos, se estão na reclamação, está na falta, está no que você está na miséria. E tudo aquilo que você colocar os seus olhos, tudo aquilo que você olhar o tempo todo, você vai multiplicar na sua vida. Passe a olhar para as suas qualidades, passe a olhar para as qualidades das pessoas à sua volta, passe a valorizar, elogiar as pessoas pelos acertos. Neste momento que você fazer isso, você vai começar a ver um bem que você ainda não via. Eu sei que o mundo pode ter sido duro demais com você. Eu sei que você pode ter passado por coisas que te machucaram tanto, tanto. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que foi ferido, que foi machucado no passado, ele machuca e fere no presente.
mas aquele que se curou, cura os outros. Então pare de reclamar, porque Deus não quer a sua opinião. Segundamente, Ele te fez no último dia, no sexto dia. E Ele fez você para ser a imagem e semelhança dEle, para dominar tudo na terra. Os céus é de Deus, a terra é dos homens. Aqui quem governa somos nós. Aqui é nós que precisamos honrar a Deus com as nossas atitudes. Não adianta dar o tapa e esconder a mão, não adianta fazer as coisas escondidas, porque você mesmo vai ver. E quando você colocar a sua cabeça no seu travesseiro, você vai ter um encontro de você com você mesmo. E aí talvez, num futuro, você não consiga pagar esse preço. Então agradeça muito, agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça por tudo aquilo que você tem. Eu hoje agradeço por tudo, pelo lençol que me cobre, pela cama que eu durmo, pela água que eu bebo, por eu abrir os meus olhos e poder enxergar, por eu ter duas pernas e poder caminhar, por eu ter boca e poder falar, por eu ter nariz e poder respirar, por eu ter ouvidos e poder ouvir, por eu ter braços e poder abraçar, por eu ter o coração e ele funcionar perfeitamente. É isso que eu quero que você entenda. Deus, um dia eu estava conversando com uma menina e ela dizia que ela era ateu, ela era ateia, ateísta. E eu disse para ela uma coisa, eu sempre disse para todo mundo que eu era ateu. E tu sabe que chegou um ponto da minha vida que eu comecei a olhar. Eu olhei, eu digo, vamos fingir, vamos dizer que Deus não existe. Para mim e para você, Deus não existe. Vamos fazer uma analogia, Deus não existe. E eu vou contar para vocês duas histórias. Uma fala de maldição, fala de drogas, de prostituição, de medo, de raiva, de ódio, de morte, de tudo aquilo que não presta. Pega tudo aquilo que não presta e coloca nessa história. E depois você faz e pega uma outra história que fala de amai Deus sobre todas as coisas. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo para você, se ame, se respeite, se admire, ame os outros, admire e respeite os outros da mesma forma que você faz com você. Compartilhe aquilo que você tem, dê amor para os outros, faça tudo que fala essa segunda história, só fala de Deus. Só fala de amor, só fala do bem, fala de compartilhar, fala de abraçar, fala de dar carinho, fala de confortar, fala de cuidar das crianças, dos órfãos, das viúvas. Essa é a pergunta. Qual das duas histórias você decide acreditar? Eu já escolhi a minha. Ricardo, sem palavras, cara, acho que Valeu, não tinha pessoa melhor para poder iniciar esse quadro novo aí do canal. Deus te abençoe. E eu queria aproveitar também e deixar aberto aí para você falar, né, das tuas redes sociais, do teu trabalho, já que você falou aqui para a gente que o teu trabalho é ajudar as pessoas. Não sei se você quer falar um pouco também sobre isso, como que as pessoas podem te contactar, como alguém que está assistindo a gente aqui e talvez tenha vários problemas emocionais, enfim, além da fé, né, Deus te capacitou aí com esses treinamentos, com esse conhecimento. E se você quiser também falar sobre isso, como as pessoas podem entrar em contato, enfim, fica à vontade aí. Valeu. Tá bom. Gente, eu sou especialista hoje em inteligência comportamental. Eu ajudo as pessoas a usar o seu comportamento de forma inteligente para maximizar os seus resultados, extrair o melhor de si e de todos à sua volta. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. Você jamais vai ter sucesso a longo prazo, você jamais vai ter um crescimento contínuo se você não saber quem você é. Se você não sabe quais são as suas competências, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus valores, o que você não abre mão na vida. Nós passamos a vida na base do achismo. Agora eu acho que eu achei o que eu amo fazer, agora é isso, agora é aquilo, agora é o outro. Como se nós tivéssemos uma síndrome da vida eterna, como se nós pudéssemos empurrar tudo para amanhã e parece que a vida eterna, parece que ela não acaba nunca, né, Thiago? Então, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu gosto de ajudar pessoas. Eu me despertei para a vida, eu consegui curar muitas feridas, hoje eu ajudo a curar as feridas dos outros e tenho conhecido um lado da vida que eu jamais imaginei. Eu até cheguei a sonhar alguns dias, Thiago, mas eu não sabia que era real, que era possível. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da minha história, nas redes sociais o meu nome fica como Ricardo Ávila PZ, P de pato, Z de zebra. E se vocês me seguirem lá no canal,
Tenho certeza que vocês vão saber em poucos dias o que quer dizer esse P e esse Z aí, que está se levantando para fazer a diferença. Vou começar fazendo a diferença no Brasil, Thiago, mas eu tenho certeza que essa empresa que está se levantando aí, ela vai honrar e glorificar o nome de Deus em todos os cantos do mundo. Legal, Ricardo. Pô, cara, muito obrigado aí pelo teu tempo. O que eu queria falar para você que é nítido, é muito nítido aí na sua forma de expressar, na tua história, tudo que você contou aqui, né, nas emoções que você demonstrou, que, cara, Deus realmente quer te usar demais, né? E só para compartilhar, o pessoal nem conhece essa parte da minha história, mas quando eu recebi o meu chamado, né, e eu fugi dele por mais de 2 anos, foi uma profecia também. Foi uma pessoa que chegou para mim numa reunião em célula que a gente fazia só com jovens. O camarada nunca tinha me visto na vida, né? Bem no estilo como acontece com todo mundo, né, que recebe uma profecia quando é algo de Deus. Porque quando é de Deus, você que está assistindo a gente, quando alguém chega e traz uma palavra ali, aquela palavra vai sempre ser muito certeira e vai haver confirmação no teu coração, não é? E essa pessoa que chegou para mim falou, olha, você tem muitos talentos e Deus quer te usar nos teus talentos em favor do reino dele, e você tem medo de perder aquilo que você ama, que é o seu trabalho, mas ele não quer roubar o seu trabalho, ele quer te usar no seu trabalho. Cara, aquilo marcou minha vida para sempre, foi aquele ali o meu empurrão, né, que eu precisava para poder começar a me envolver mais nas coisas de Deus. Até então eu era aquele cristão esponja, né? Cristão esponja que só quer receber, só quer se alimentar, ou cristão gordo. Só quer alimentar. Eu não... Até me envolvia, mas assim, não tinha ainda me despertado. E eu vejo muito isso em você, né? Não sei se você já se despertou para isso, acredito que sim. Mas muitas pessoas talvez estejam assistindo a gente e não tenham se despertado. Que Deus não quer roubar. Deus não é aquele Deus, né? Aquele camarada barbudo que fala do céu, só olhando para a gente, querendo cortar os nossos prazeres. Não, ele quer que você tenha o Zoe, né? Por isso que a gente tem o nome do canal aqui, Viva Zoe, porque o Zoe no grego é a vida, mas não a vida que a gente conhece, é a vida de Deus. E a vida em Deus, a vida que ele projetou para a gente é uma vida plena, né? Tanto que essa vida já começa aqui, né? A gente tem aí o entendimento que por conta lá do pecado de Adão e Eva, a gente tem... O pecado entrou no mundo, e aí o que a gente vive hoje aqui ainda não é essa plenitude, mas essa Zoe de Deus já está disponível para você começar a desfrutar. E o que fica claro, Ricardo, no seu testemunho, né? O momento que você vivia antes, as várias marcas que Deus está dando na sua vida, e assim na vida do cristão, às vezes a gente está um pouco mais afastado, Deus vem e dá uma oportunidade para a gente se reforçar, aí às vezes a gente esmorece mais um pouco, Deus dá uma oportunidade maior, até o momento de você entender que não tem mais por que você andar distante, né? E a missão desse canal aqui é trazer a Zoe de Deus mais para perto de você, ao ponto que a cada dia mais você deseje essa vida de Deus e que nada mais fora dela te seja interessante, né? Eu imagino que você viva isso, né, Ricardo? Uma vez que a gente tem esse encontro com Deus, uma vez que a gente experimenta, você não quer, cara, nada, não é bebida, não é relacionamento, filho é muito importante, mas nada é mais precioso do que isso, né? Jesus até usou uma parábola, né, do homem que descobre que tem um campo, naquele campo tem um tesouro, naquele terreno tem um tesouro, e sabendo disso, ele vende tudo que ele tem para comprar aquilo ali. E assim é a vida com Deus, né? Uma vez que você descobre esse Zoe de Deus, não tem nada, não é o seu trabalho, é nada, né? E existem várias mentiras que circundam a gente. Muitas pessoas estão aí no alcoolismo, como o Ricardo contou a história dele, muitas pessoas estão na prostituição, no sexo, nas drogas, buscando, né, valor, buscando sentido, buscando um escape, quando na verdade a plenitude está nesse Zoe. E esse Zoe você só vai descobrir a partir do momento que você, assim como o Ricardo, deixar o seu ouvido mais sensível, né? Tem uma passagem lá em Apocalipse, que está até no meu livro, Apocalipse, acho que capítulo 3, que diz assim, Deus está à porta e bate. Aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar, vai cear contigo e você com ele. E depois, estudando essa passagem, eu falei, caramba, então ele está à porta e bate, ele está à porta de todas as vidas, de todos os corações.
Só que Deus, diferentemente do diabo, né? O diabo, ele é comparado como um ladrão, e o ladrão, ele não toca a campainha da sua casa e pede para entrar, ele arromba, né? O diabo tem feito assim com a vida de muitas pessoas que estão assistindo aqui, tenta fazer com a nossa vida, uma vez que a gente, né, se entrega e compreende, mas Deus não, ele está batendo a porta. Só que se você não ouvir essa voz, você não vai abrir a porta, né? E muitas das vezes, né, Ricardo, eu vejo na tua história, quantas vezes Deus estava batendo a porta do seu coração. E você não ouvia essa voz porque eram coisas do seu passado, eram experiências que você tinha com a sua família, enfim, eram outras coisas que você estava colocando na frente do seu ouvido, tampando o seu ouvido espiritualmente, de forma que você não podia ouvir a voz dele. E se a gente não ouve a voz, como é que a gente vai abrir a porta? Né? Então, eu queria deixar essa reflexão aí. Na minha família... Fica à vontade, fica à vontade. Na minha família, Thiago, tem acontecido tantas curas emocionais na minha família hoje. Cara, assim, ó, que tu não tem noção. Não tem noção. O meu filho deixou de ser o pior aluno da sala de aula para se tornar o melhor aluno da escola. Olha a benção. Só pela presença de um pai de verdade na vida dele. Um pai amoroso, um pai que compreende, um pai que elogia. Mudou. Que legal. Ricardo, como a gente tinha iniciado esse vídeo aqui com uma palavra de oração, eu queria te pedir, se você não tiver problema, de você orar aqui, especialmente para as pessoas que vão assistir, né? A gente não sabe até onde vai esse vídeo, espero que ele possa ir até tão longe quanto foi os outros vídeos seus, né? Mas que Deus possa levar essa mensagem aí para quem está precisando. Entendeu? Então deixa a palavra de oração final aí com você. Paizinho querido, tu mesmo disseste que aonde 2 ou 3 tivesse reunido em teu nome, tu estaria. Eu e o Thiago agora estamos aqui clamando a tua presença, Pai. Que tu possa abençoar esse vídeo. Que tu possa abençoar essa pessoa que vai ouvir esse vídeo. Amém, que tu possa tocar o coração dela. Que tu possa inspirar ela e capacitar, Pai. Que tu possa fazer ela acreditar que ela pode muito mais da vida. Que tu é o Criador, que tu é o dono das bênçãos. Que tu fez ela a tua imagem e semelhança e tu deu o mundo para ela. E tu disse para ela que era para ela dominar sobre o ar, sobre a terra e sobre tudo que foi posto na terra. Que tu possa, Pai, fazer com que caia essas algemas da ignorância que acabam aprisionando essa pessoa a essa vida de poucos resultados. Que ela possa parar de acreditar em todas as mentiras que foram contadas para ela, Pai. Que ela possa acreditar só em Ti, só no Teu amor. E que a partir de hoje em diante ela não coloque mais as expectativas dela nas pessoas. Que ela não permita mais com que as pessoas machuquem e maltratem ela. Que ela não aceite mais os rótulos que a vida colocou. Se ela tiver que aceitar um rótulo na vida, Pai, foi o que Tu deu. De amor, de esperança, de fé, de ser o Teu filho, a Tua imagem e a Tua semelhança. Senhor, entendendo que Tu entendeu a nossa oração, que Tu abençoa a nossa oração e que Tu nos concede esse pedido, te agradecemos por tudo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho e pelas Tuas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado a você que esteve assistindo a gente. Se o que foi falado aqui, e eu tenho certeza que o que foi falado aqui tocou no teu coração, não tem dúvida nenhuma, porque quando Deus transforma a vida de alguém, aquela transformação não é só para aquela pessoa. Como o Ricardo falou aqui, a família dele hoje está diferente, várias pessoas já estão sendo impactadas. Eu tenho certeza que a gente também, através do Espírito Santo, não por nós, porque a gente não tem nada para oferecer, mas através do Espírito Santo, seu coração foi impactado. Então agora você tem uma missão. Pega esse vídeo, manda para alguém na sua família. Não precisa você mandar para todo mundo, manda para alguém na sua família que está precisando ouvir essas palavras, compartilha com ela, né? Manda com carinho ali junto com o áudio. Olha, escuta essa mensagem, vai ser bacana, Deus vai falar com você. Passa essa mensagem em diante, tá? Ela só tem propósito de estar aqui se ela for repassada para poder alcançar outras vidas, tá ok? Então um forte abraço a você que esteve assistindo a gente. Deixa seu like aí, se inscreve. Fala aí, Ricardo. Gente, eu quero só dizer para vocês que eu tenho vivido coisas maravilhosas. Nos últimos dias, só para vocês terem noção, eu tenho irmãos com 75 anos e irmão com 30 anos. Caramba. E hoje, cara, as bênçãos que Deus fez na minha vida tá mudando toda uma realidade de uma família.
E a minha decisão desde criança sempre foi, Thiago, quebrar a maldição que existia tanto pelo lado da família da minha mãe quanto da família do meu pai, aonde eu não tive o prazer de conhecer nenhuma pessoa feliz. E hoje, cara, tenho recebido assim, tem uma irmã minha que mora aqui pertinho, a gente está cada vez mais próximo, vivendo uma coisa assim, cara, nem em 10 vidas eu poderia viver sem a graça de Deus nela. Que legal, que legal. Inclusive, você já está puxando a ideia aí, já vai ficar o convite para um outro vídeo para a gente falar a respeito de família, né? Thiago, Que é um tema que sempre, Deus está tocando muito sempre, no meu coração e não tem nem como te deixar de fora desse vídeo. Thiago, sempre que tu quiser, eu estou inteiramente à tua disposição, tá? É de verdade mesmo. O meu objetivo é poder compartilhar, é poder ajudar, é poder contribuir e despertar as pessoas. Despertar as pessoas, não para a minha verdade, não para aquilo que eu estou dizendo, Thiago, mas despertar as pessoas para elas verem algo que não tinham visto, ouvir o que elas não tinham ouvido. E o maior presente que elas podem me dar é não acreditar em nada que eu estou falando. É ir pesquisar, é ir atrás e ter um entendimento. Quanto mais eu estudo a neurociência, mais eu entendo a forma que Jesus ensinou. Ele falava por parábolas e por perguntas, para que cada ser humano, independente do caminho dele, independente da história, ele não fosse posicionado e tendenciado a fazer alguma coisa. E ele pudesse fazer o que Deus falou para Abraão: Lech Lecha, saia para ti mesmo, né? E é isso que eu estou te dizendo. Saia para ti mesmo, avalie a sua vida, o que é importante para você, o que você está deixando de lado para correr atrás de outras coisas, talvez atrás da pornografia, talvez atrás de uma traição, talvez, eu não sei. Eu não sei qual é o pilar da sua vida, mas é muito bom que você entenda. Só vai existir uma forma de você ser feliz e não se arrepender no futuro. É sendo quem você nasceu para você ser. Isso aí. Gratidão, Thiago, de todo o coração. Obrigado. Desculpa, eu sei que eu falo demais, que arrumei um problemão aí para te editar o vídeo agora. Nada, nada, rapaz. O vídeo vai ficar longo, vai ficar maior do que eu estava imaginando, mas não tem problema. Quem chegar até esse momento aqui vai aproveitar, né? Ao longo do vídeo a pessoa vai sempre ser abençoada. Inclusive, convidar você que está assistindo a gente, comenta. Se você foi impactado em alguma parte desse vídeo, comenta a parte desse vídeo aqui que você mais gostou, tá? E não deixa de mandar essa mensagem para frente. É muito importante que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vou deixar também aqui no final do vídeo, já pedindo ao Ricardo aí, o vídeo que gerou toda essa repercussão, que me fez gravar essa entrevista aqui, esse bate-papo, né, com o Ricardo Ávila. Vou deixar no finalzinho agora para você assistir o vídeo que ele está ali contando como é que foi a experiência dele naquele exato momento do acidente. Beleza, pessoal? Um forte abraço, então. Vou me despedindo aqui. E em breve, Ricardo Ávila vai voltar com a gente no nosso canal também. Beleza? Forte abraço, até lá, pessoal.